Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um estudo aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, meus irmãos, dando continuidade, à nossa série, a série de vídeos a respeito se existe, morada no céu e inferno eterno. Hoje, meus irmãos, abordando ali sobre onde, será o reino de Deus, no céu ou na terra, entendendo, esse tema com base nas escrituras, Então, hoje, mais uma vez ali, como tem sucedido também nos outros demais estudos, se trata de um subtema, que tem uma relação, sim, com aquilo que a gente tem abordado, Hoje, mais diretamente, se existe morada no céu, A gente abordou nos últimos estudos se existe aquele suposto inferno eterno, a gente discerniu, trouxe ali com base na palavra, os ensinamentos corretos, que a palavra de Deus nos ensina, não entendimento ou interpretação nossa, mas a interpretação que a Bíblia fornece, porque a palavra de Deus ela se auto-interpreta. Nós buscamos ali analisar e ver, o que a palavra de Deus nos diz acerca desse tema, Por isso eu recomendo fortemente que os irmãos vejam o último estudo, pois, no caso, não só o último, mas os últimos estudos, pois o entendimento aqui é gradual. É necessário que os irmãos vejam também os outros estudos para que os irmãos consigam compreender aqui também melhor, Pois se trata, de um entendimento mais, realmente, mais, no caso, gradual, Um entendimento gradual, você vai adquirindo gradualmente, Não tem como a gente abordar tudo em um só dia, por isso que a gente tem feito essa série de vídeos, A gente falou a respeito do estado dos mortos, falamos sobre a parábola do rico e do Lázaro, e tudo isso, infelizmente, tem sido pregado de forma errônea, no meio religioso. Então a gente buscou, pela palavra de Deus ali, discernir se os mortos estão realmente tendo uma suposta consciência imediata após a morte, ou se eles têm a morte realmente como um estado de sono. A gente buscou ver aquilo que tem base nas escrituras, A gente provou ali que, na verdade, com base na Bíblia, a Bíblia mesmo provou que os mortos, eles não têm consciência, por exemplo, após morrerem, Eles ficam, em meio que uma comparação com o sono, eles ficam inconscientes ali até o momento da ressurreição. Então, pode ser que os irmãos sejam impactados com esse tema, com esse estudo, Podem pensar, mas como assim, Realmente causa dúvidas, às vezes as pessoas elas são impactadas com esses temas, mas convido desde já a todos, a verem a série de vídeos, que a gente tem feito. Basta acessar o canal, ir na aba playlist e lá estará todas as playlists do canal que os irmãos podem verem. E lá os irmãos encontrarão, ali a série de vídeos colocados em ordem cronológica, desde o último, no caso o primeiro vídeo, até esse que a gente está fazendo nesse momento, aqui, que vai ser colocado no canal, no momento que assim que eu terminar, no caso a gravação, será colocado no canal, mas os irmãos já poderão ver, a gravação, esse vídeo já ali dentro da playlist e poderão ali assistir em ordem cronológica, se caso também desejarem. Vale ressaltar também que essas apostilas, esses estudos aqui, eles também serão disponibilizados quando a gente finalizar essa série e concluirmos aqui essa série de estudos a respeito dessa questão, Existe uma suposta morada no céu? Existe um suposto inferno eterno? Os mortos, eles têm consciência imediata após a morte? O que seria a alma? A gente tem buscado, com base na Bíblia, explicar tudo isso. E antes de tudo, vale ressaltar que também somos convidados a sermos como os bereanos, lá em Atos 17, Vai nos dizer que nós devemos ser como os bereanos, e discernir as Sagradas Escrituras com a orientação do nosso Deus, buscando meditar se o que elas dizem, são realmente assim, como os bereanos faziam. E também, ali buscar compreender, ali se aprofundar no entendimento bíblico, sempre pedindo a Deus em oração a direção, sempre tendo humildade diante da palavra para aprender aquilo que ela nos ensina, aplicando também as estratégias, que foi um assunto também abordado no último vídeo. Mas enfim, meus irmãos, vamos dar início, aqui ao nosso estudo, para a gente não prolongar tanto. E hoje nós estaremos abordando ali onde será o reino de Deus, claro que numa compreensão gradual, A gente vai primeiro discernir ali como a Bíblia nos ensina a respeito do reino de Deus, depois a gente vai ver como ele se manifesta e, por fim, onde será esse reino, Então, vamos lá, vamos continuar aqui e dar início ao nosso estudo. Quando a Bíblia fala sobre o reino de Deus,
Onde exatamente ele será estabelecido? Será que os salvos viverão eternamente no céu? Ou as escrituras apontam para um reino, né, que será manifestado na terra? O que os profetas anunciaram? O que Jesus ensinou? E qual era a esperança pregada, né, pelos apóstolos, né? Nós podemos pensar o que os apóstolos ensinavam, o que Jesus ensinou a respeito desse tema, né? O que os profetas anunciaram? Bom, por meio desse estudo a gente vai buscar entender o que foi dito, né, por estes. Ao longo dos séculos, muitas ideias e tradições foram sendo difundidas, né, sobre esse tema. Muitos debates, muitas questões, né? Depois ali do primeiro século, passou-se a ser realmente muito debatido isso, né? E acabava que muitas das vezes as pessoas chegavam a conclusões errôneas acerca da Bíblia. Claro que havia aqueles que defendiam a palavra, mas haviam aqueles que também só estavam ali para deturpar, para realmente trazer discípulos após si, certamente, né? Não queriam ali entender da maneira correta a palavra. Então, né? Porém, como discípulos de Cristo, somos chamados a examinar toda a luz da palavra de Deus, assim como os bereanos que recebiam a mensagem com prontidão e examinavam diariamente as escrituras para verificar se as coisas, né, eram realmente assim, conforme Atos 17, versículo 11. Também devemos investigar esse assunto com sinceridade e reverência. Por isso, esse estudo convida todos a deixarem de lado conceitos pré-estabelecidos e a analisar cuidadosamente os textos bíblicos. Não busquemos aquilo que gostaríamos, né, que a Bíblia dissesse, mas aquilo que ela realmente ensina. Afinal, qual é o destino prometido, né, ao servo de Deus? Se a gente está na mentira, a gente tem que descobrir a verdade, né? A gente quer descobrir a verdade, então a gente tem que ter, de fato, essa prontidão para ouvir a palavra, né? Ouvir o que a Bíblia ela nos diz. Claro, não estou enfatizando aqui que a gente deve ir após todo o vento de doutrina, que a gente tem que procurar ali nos meios místicos, né, esotéricos, ali buscar ali interpretações da palavra. Claro que a gente não vai buscar nesses cantos, porque a gente sabe que ali só vai ter realmente heresia, né? Mas é importante destacar que a gente tem que ter sim essa disposição para entender o que a Bíblia nos diz. Afinal, né, de qualquer forma, né, de qualquer maneira, a gente quer sim saber o destino, né? A gente tem que saber de fato qual é o fim daqueles que perseverarem, né, até o fim. Qual é a promessa de Deus, né, para aqueles que prosseguirem realmente perseverantes, né, rumo a essa jornada, né? Então, a gente tem que entender de fato da maneira correta o que a Bíblia defende, o que a Bíblia nos apresenta e refutar aquilo que a Bíblia não nos diz. Todo tipo de heresia a gente tem que refutar, né? Então, onde será estabelecido, né, o reino anunciado pelos profetas, proclamado por Cristo e aguardado pelos santos? No céu ou na terra, né? A gente tem que meditar nisso. E vale ressaltar também que a questão de refutar não implica a gente ficar aí brigando, né, debatendo no sentido de realmente ter intriga a respeito do assunto. Tudo deve ser feito com moderação, com respeito, mas claro que também com discernimento e entendimento. A gente tem que buscar entender aquilo que tem base na palavra de Deus e não se basear em um versículo isolado ou então em algo ali realmente tentar interpretar um versículo de determinada forma, mas não é o que condiz ali aquele versículo. Então a gente tem que discernir as coisas da maneira correta. Então, para começarmos, como a Bíblia nos ensina a respeito do reino de Deus. Ao iniciarmos essa análise, precisamos primeiro compreender um princípio importante. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando desejamos entender, né, ali um tema tão relevante como o reino de Deus, não devemos nos apoiar apenas em um versículo isolado, mas considerar o conjunto das Escrituras, observando o que foi revelado pelos profetas, confirmado por Cristo e ensinado pelos apóstolos. Então a gente tem que ter essa disposição de entender o que a Bíblia diz. Não é o assim diz aquele homem, assim diz aquilo ali, mas assim, né, diz a palavra de Deus, né? Também a gente pode fazer uma comparação assim diz o Senhor, né? Porque a palavra de Deus é a palavra do Pai, né? Certamente foi inspirada ali, né, pelo seu poder, né, o Espírito Santo. Então, a gente tem que ter essa disposição de não interpretar da nossa forma, da nossa maneira, mas com base nas Escrituras, realmente retirar, né, ali as interpretações que elas nos dão, né? E claro que também em certos momentos haverá
sim, momentos que a gente tem que interpretar, mas tudo tem que ser com base na palavra de Deus. A gente não pode fugir da Bíblia, né? Não posso afirmar coisas como, por exemplo, lá no primeiro século afirmavam que não havia ressurreição, aí eu pegar um versículo isolado de Paulo e dizer que não tem ressurreição, né? É incabível isso. Então a gente tem que estar sempre ali discernindo as coisas e meditando na maneira correta, né? Sempre ali buscando trazer ali algo, né? Buscando entender aquilo que tem base, né? Na Bíblia, né? Extrair aquilo que tem base na Bíblia, né? Como diz Paulo também, se eu não me engano, né? A gente tem que examinar e tudo e reter o que é bom, né? Examinar tudo não implica examinar qualquer coisa, né? Ou até mesmo ali coisas realmente, fontes que não são legais, né? Ali fontes que não são boas, né? Livros místicos, essas coisas, não implica que a gente tem que estar examinando essas coisas, mas implica que quando a gente for ler alguma coisa, fazer alguma coisa, né, na nossa vida, sempre examinar isso, sempre examinar essas coisas, até mesmo as dificuldades, as tarefas do dia a dia, sempre examinar, reter o que é bom. E claro que também, até mesmo ali em certos comentários, né, talvez ali de comentaristas, né, da Bíblia, sempre ele examinar tudo e reter aquilo que é bom. Nunca reter aquilo que é mal, né? É como, por exemplo, um suco, né? A gente não fica com bagaço, né? A gente joga o bagaço fora. Então, a gente só fica com suco. A gente tem que, meio que, diríamos, né, ali que separar as melhores frutas, né? Pegar as frutas e separar as melhores. Aquelas que estão podres, né? A gente tem que jogar fora. E aí a gente faz o suco. Da mesma forma é aqui. Toda informação que a gente for adquirir, a gente tem que examinar elas, ver aquilo que é bom, trazer para conosco e aquilo que for ruim, jogar fora. Então, temos que ter aí essa disposição também de meditar e ter discernimento. Claro que o discernimento a gente tem que todos os dias pedir a Deus, né? Discernimento não é algo adquirido pelo próprio intelecto, né? Principalmente o espiritual, né? O ser humano ele já tem sim uma certa quantidade assim, de discernimento, né? Principalmente pessoas mais sábias, mas para essas questões espirituais, só Deus pode dar o discernimento para compreender, né? Por isso que tem até um versículo que fala, né, que as coisas para as pessoas que não pertencem a Deus, né, ali não são da igreja, né, do corpo de Cristo, né, não são da igreja de Deus, acaba que parece que é loucura, né? Porque essas coisas são discernidas espiritualmente. Então a gente tem que discernir essas coisas de forma espiritual, né? Como? Com a direção de Deus, orando, né? Não é algo, nem sempre vai ser algo de revelação, mas implica mais realmente essa questão de meditar profundamente, no espírito, né? Realmente ali buscar a direção de Deus. Então, quando lemos, né, a palavra de Deus, percebemos que o reino não é apresentado apenas como uma realidade, né, ali espiritual, mas também como um governo real. Desde os tempos antigos, os profetas anunciaram um futuro em que Deus interviria na história humana, destruiria os reinos desse mundo e estabeleceria o seu próprio reino. Mas quem exerceria essa autoridade? A quem Deus confiaria esse governo? As Escrituras mostram que o Pai entregou ao seu filho, né? Entregou ao seu filho a autoridade necessária para cumprir esse propósito, né? Jesus ele vai dizer em Mateus 28:18 o seguinte: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Após sua ressurreição, Cristo declara ter recebido toda a autoridade, não uma autoridade parcial, limitada a um povo ou a uma região, mas autoridade sobre a igreja, reinos e governos. Nós sabemos que essa autoridade dada a Jesus primeiro não foi dada ainda a ele, né, sobre os reinos e governos, apesar de ele realmente já estar se preparando, né, já está sendo preparado para isso. Mas sabemos que Jesus sim, ele reina, né, ele exerce sim um certo poder sobre a igreja, né? Sabemos que acima de Jesus está o nosso Deus e ele, né, ali é o corpo, né? Ele, no caso, o corpo é a igreja, ele é a cabeça, por isso que realmente ele é, tipo, o líder, realmente ele é o que exerce, né, uma autoridade sobre a igreja. Mas a respeito dos reinos, né, e governos, Jesus ainda não está exercendo essa autoridade, mas ele vai receber, conforme Salmo 110, Salmos 2, né? A gente vê ali versículos que apontam que Jesus, ele certamente reinará, né? E claro, né, meus irmãos, que também
todas as passagens que apontam, respectivamente, para que Deus interviria, né, ali no mundo, nós sabemos que isso, né, através do Novo Testamento, depois da vinda de Jesus, essa vinda, né, ali foi atribuída ao Senhor Jesus. Não é que Deus ele vai vir, né, não é o próprio Deus que vai vir, mas vai vir Jesus, né, o seu filho, que não é o próprio Deus. É importante ressaltar isso, né? Jesus ele tem autoridade derivada. Jesus ele só foi existir a partir de Maria, né, ali do ventre de Maria, né? Não faria sentido se caso ele pré-existisse, né? Não tinha um propósito em si, principalmente porque ele já representaria, né, ali certas questões, certas coisas, né? Não faz sentido, né? Até mesmo aqui, essa frase que ele diz aqui em Mateus 28:18, é-me dado todo o poder no céu e na terra, também ficaria totalmente sem sentido se ele fosse Deus. E a respeito, né, daqueles versículos que apontam, né, ali para dizer que o Senhor, né, ou seja, ali, claro que apontando mais diretamente para Deus, né, porque Deus, realmente ele era o ser que existia, né, não existia Cristo, né, Cristo ainda não existia, ele ainda viria. Nessas passagens, certamente, né, a Bíblia nos dá base para isso, em Salmos 82, se eu não me engano, está escrito, vós sois deuses. Jesus, ele vem no sentido de representar ao nosso Deus, né? Ele não vem sendo o próprio Deus, mas ele representa Deus, né? Ele vai vir no sentido de representar, né? Ele vai vir realmente ali exercendo a autoridade que Deus lhe deu, né? A ele foi dada essa autoridade de ser juiz, né? Deus, ele deu esse poder para ele. É bom essa autoridade para ele. É bom a gente ressaltar isso para que não haja dúvidas, né? É importante a gente sempre destacar a diferença, né, entre o nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus. E se caso os irmãos ainda têm dúvida a respeito desse assunto, recomendo que os irmãos acessem a descrição desse vídeo, ou então o perfil do canal, e acessem a descrição do perfil do canal, né, ali, para que os irmãos vejam, né, ali a série Refutando o Dogma da Trindade e Pré-Existência. Lá os irmãos encontrarão ensinos profundos a respeito desse tema, onde será explicada ali muitas e muitas passagens utilizadas por aqueles que tentam defender Trindade, pré-existência e várias outras heresias que se encontram no meio religioso. Mas bem, isso nos mostra, né, que o reino prometido pelos profetas está intimamente ligado à pessoa de Jesus Cristo. O governo que Deus estabeleceria será exercido por aquele que Deus concedeu todo o poder no céu e na terra. Mas claro que essa autoridade não é exercida sobre Deus, mas Jesus se submeterá ao Pai e entregará o reino a ele, como vemos em 1 Coríntios 15:27, que fala, né, que quando todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua aquele a que todas as coisas lhe sujeitou, né? Demonstrando aqui uma clara distinção entre Deus e o nosso Senhor Jesus, né, que era homem, plenamente homem, mas claro que sem pecado, né, conforme Hebreus. Né, Hebreus afirma que Jesus, ele em tudo foi semelhante a nós. Por que em tudo ele foi semelhante a nós? Porque ele de fato foi homem. A única diferença dele para nós foi que ele foi obediente até o fim e não teve pecado, né? Essas são as únicas diferenças, né? Ele foi obediente até o fim e não pecou, né? Essa é a diferença de Cristo para nós. Então, o apóstolo Paulo ele desenvolve ainda mais essa verdade ao explicar a posição que Cristo ocupa após sua exaltação. Efésios 1, versículos 20 ao 22, nós vemos: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Então Jesus ele recebeu tamanha autoridade. A gente pode dizer que realmente debaixo, acima dele, só o nosso Deus mesmo. Ninguém mais acima de Jesus, né? Jesus realmente a gente pode dizer que debaixo de Deus ele é a maior autoridade, né? Ele vai exercer essa autoridade, esse poder que foi dado a ele, né? Vai ser dado ali um período para Cristo reinar. Então, observe que Paulo ele utiliza uma linguagem de domínio e autoridade. Cristo está acima de todo governo e toda autoridade e de todo poder e domínio. Além disso, todas as coisas foram colocadas debaixo de seus pés. Isso nos remete às promessas messiânicas do Antigo Testamento, nas quais Deus prometeu sujeitar as nações e estabelecer o reinado do seu ungido. Salmos 2, Salmos 110, e creio que outros versículos também.
Não se trata apenas de uma posição honorífica, mas de uma autoridade real concedida pelo Pai para governar e julgar. Então, Jesus ainda não está exercendo essa autoridade, apesar de ele já ter essa autoridade acima desses poderes, desse governo, dessas autoridades, e até mesmo ali dos seres espirituais, né? Os anjos e toda a classe angelical. Jesus ali, ele exerce uma autoridade maior, e certamente tem autoridade maior do que estes, né? Contudo, as escrituras elas também revelam que esse governo possui um propósito específico dentro do plano divino, né? O reinado de Cristo não existe isoladamente, mas faz parte da obra de Deus para sujeitar todas as coisas à sua perfeita vontade. Por que que a gente pode concluir também essa questão? Por que que Deus atribuiu, né, essa intervenção, né, ali ao Senhor Jesus? Bom, meus irmãos, uma coisa a gente pode concluir. Se Deus ele aparecesse aqui, voltando ali, realmente cumprindo aquela vinda, né? Certamente nenhum de nós estaria. A terra seria fulminada, né? Porque ninguém contemplaria, ninguém conseguiria aguentar tamanha glória, né? A glória do nosso Deus. Então, para que tudo ocorra de acordo com a sua vontade, né? Deus, ele preparou seu filho, né? Deus, ele ali fez, né? Ele nascer, né? Nascer ali no ventre de Maria. Concedeu porção dobrada, porção realmente sem limites, né? Do seu Santo Espírito sobre ele. Ele se entregou em sacrifício pelos nossos pecados, pagou o preço pelos nossos pecados. E ainda assim, Deus, ele quer, né, restaurar a terra e por isso atribuiu, né, o reinado ao Senhor Jesus, né? Então, olha que interessante, né, meus irmãos, o que Cristo, no caso, o que Deus, né, ele fez, né, por amor a nós. Por isso que tem aquele versículo, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, olha que quão grande amor, né, meus irmãos, que Deus ele teve para conosco, né? Então, vamos prosseguindo aqui mais avante, né? A gente vai se afundando, aprofundando mais e mais, né, nesse mar. A gente só está no começo ainda a respeito desse tema. Então, 1 Coríntios 15, dos versículos 24 ao 28, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus e ao Pai, né? E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então a gente vê aqui que no fim do seu reinado, né, Jesus ele entregará o reino ao Pai e se sujeitará ao Pai, né? O que comprova a diferença de ser, né, entre Jesus e o nosso Deus, e também, né, que Jesus ele também é submisso ao Pai, né? Se ele fosse o próprio Deus, isso não faria o menor sentido, né? Como dizem, muitos dizem que Jesus fez parte, né, ali de uma composição da Trindade, né? Mas ficaria totalmente sem sentido se a gente afirmasse ao ler esse versículo. Então, Deus, né, ele não está sujeito a Jesus, mas Jesus está sujeito ao nosso Deus. Então, aqui também nós vemos, né, a respeito do reinado, né? Jesus reinará, né? Estabelecerá o reino, né, e cumprirá ali o propósito de Deus ali, né, onde Deus ele estabeleceu. Bom, essa passagem é extremamente importante para compreendermos a natureza do reino. Paulo mostra que Cristo reina até que todos os inimigos sejam vencidos. Ainda existem forças contrárias à vontade de Deus atuando no mundo. Ainda existe injustiça, sofrimento e morte. Porém, chegará o momento em que todas essas coisas serão plenamente submetidas à autoridade de Cristo, concedida por Deus. É interessante notar que Paulo chama a morte de o último inimigo, né? Isso demonstra que a obra do reino, né, envolve muito mais do que simplesmente governar, envolve restaurar, vencer os efeitos do pecado e eliminar tudo aquilo que se opõe ao propósito de Deus. Somente quando essa missão estiver concluída é que o Filho entregará o reino ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Então, ele terá esse propósito de restaurar, né, ali a humanidade, né? E a gente vai ver mais adiante ali onde também será o reino do nosso Deus, né? Bom, mas além de rei,
Cristo também recebeu outra função essencial dentro desse plano divino, né? A gente sabe que Jesus também é sumo sacerdote, Jesus também é advogado, mas ele também recebeu outra função essencial dentro desse plano divino, né? Além de rei, Atos 10:42 nos revela o seguinte: ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Por que Jesus é juiz de vivos e de mortos? Porque haverá aqueles que estarão vivos, né, ali durante a sua vinda, né? Haverá aqueles que de fato estarão ali diante dele, né, ali naquele momento. E também haverá aqueles que estão mortos, mas claro que Jesus não vai julgar os mortos, ele vai julgar aqueles que foram ressuscitados, né? Então é esse o entendimento aqui. Não é que Jesus vai condenar pessoas ali a um estado ali, pessoas em um outro local ali após a morte, né? Isso não é bíblico, isso não tem base na Bíblia. Recomendo que os irmãos vejam o vídeo da série, né? Dessa série que a gente tem falado a respeito do estado dos mortos e também que os irmãos vejam a respeito, né, ali do que seria a alma, né, o inferno na Bíblia. E além disso, recomendo que os irmãos vejam também o estudo da consulta de Saul a necromante, onde a gente destacou ali que na verdade não se tratava de Samuel ali que apareceu, mas um espírito maligno que enganou a Saul. Então, desde já, convido os irmãos a verem esses estudos, se caso não houverem assistido. Mas esse é o entendimento que a gente tem por base na Bíblia. Por que a gente não vai adentrar nesse tema? Porque a gente partiria para outro tema, que não isso não é o propósito, né? Então, se caso os irmãos quiserem entender melhor a respeito do estado dos mortos, recomendo que os irmãos vejam os últimos vídeos que a gente tem feito, né? Então, quando diz aqui juiz dos vivos e dos mortos, porque Jesus também julgará aqueles que estarão vivos na sua vinda, e também aqueles, né, que ressuscitarão ali no julgamento do trono branco. É esse o princípio, é esse o entendimento. Bom, ao anunciar o evangelho, os apóstolos não pregavam apenas que Jesus salva, mas também que Jesus julga, né? Ele é justo juiz. O mesmo Cristo que morreu pelos pecadores foi constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Isso nos ajuda a compreender que o reino de Deus está ligado à justiça divina, não é um governo baseado na corrupção humana, na parcialidade ou na injustiça que vemos nos reinos deste mundo. É um governo exercido pelo Filho de Deus, que julga com perfeição, com perfeita retidão. Ao reunirmos essas passagens, começamos a enxergar um quadro cada vez mais claro. O reino anunciado pelos profetas está ligado à autoridade concedida por Deus, a Jesus Cristo. Ele recebeu todo o poder, foi exaltado acima de todo governo e domínio, e reinará até que todos os inimigos sejam vencidos. Foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, e ao final entregará o reino, ao Pai. Entregará o reino ao Pai, quando todas as coisas estiverem, plenamente sujeitas à vontade de Deus. Diante disso, uma pergunta continua merecendo nossa atenção. De que forma esse reino prometido pelos profetas será manifestado? Para respondermos essas questões, precisamos continuar examinando cuidadosamente o testemunho bíblico. Então, para a gente compreender ali melhor a respeito de como o reino será manifestado, a gente tem que buscar ali um entendimento mais aprofundado na Bíblia e continuar examinando o que é que ela nos diz sobre isso. É isso que a gente deve ter em mente a se fazer. Bom, como o reino de Deus será manifestado? Vamos adentrar nesse tópico agora. Ao estudarmos as Escrituras, é importante compreender que o reino de Deus não é apresentado apenas como um acontecimento futuro. Muitas vezes, quando ouvimos falar sobre o reino, pensamos imediatamente em eventos proféticos que ainda aguardam cumprimento. Contudo, a Bíblia revela que a manifestação do reino ocorre em diferentes aspectos dentro do plano de Deus. A gente pode ter um certo pensamento, é normal a gente ficar um tanto confuso. Por exemplo, quando Jesus e os apóstolos e as outras pessoas, os pregadores falam ali, arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo, apesar de ser um acontecimento futuro. Na verdade, essa questão de o reino de Deus estar próximo remete mais a uma questão realmente do reino de Deus, ele já está dentro de nós, e claro que também haverá aquela manifestação ali
física do reino, né? A gente vai ver aqui nesse tópico, meus irmãos, que se trata de 3 fases. Tem o reino eternal de Deus, que ele reina desde o princípio, desde até mesmo antes da criação, até mesmo antes mesmo, desde a eternidade, Deus é rei. A gente também vai ter o reino espiritual da graça, que foi iniciado através das obras, das pregações, e principalmente depois que Cristo consumou, né, ali a obra de redenção, no sentido de trazer o perdão, né, ali, porque ainda haverá salvação, ainda vai ocorrer essas coisas, mas Cristo ele já se entregou a favor de nós, né, ali já foi consumado essa questão, e deu-se início ao reino espiritual da graça, né, apesar de sempre, né, a salvação de Deus ser pela graça, né, sempre foi assim, pela fé através da graça de Deus, pela sua bondade, mas através de Cristo Jesus foi inaugurado o reino espiritual da graça, e depois haverá de fato o reino literal, que vai partir desde o milênio até quando Jesus entregar o reino ao Pai. Ali de fato vai ser o reino literal, o reino físico, né, que será exercido sobre a humanidade. Então, a gente tem que meditar e ver, né, dentro de quais aspectos, né, ver ali como a Bíblia revela, né, ali a manifestação do reino, né, ver de que formas, em que aspectos esse reino é manifestado. Então, antes mesmo de analisarmos as promessas futuras, precisamos entender que Deus sempre reinou. Seu governo não começou com a criação do homem, nem terá início, né, apenas em algum momento futuro. O Senhor é rei, desde a eternidade. Chamamos esse reinado de soberania eterna de Deus, ou então o reinado, né, eterno de Deus, né, ali, ou então realmente ali o eterno, né, o eterno reinado, a eterna soberania do Pai, né, vai remeter a isso, a eternidade de que Deus ele reina, né. Tem até outros versículos que não foram colocados aqui, que deixam bem claros isso, que no caso Deus, né, Deus ele reina desde a eternidade, né, desde a eternidade ele é rei, né. Então, mas trazendo aqui alguns exemplos, Salmo 103, versículo 19, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. E Salmo 145, 13, o teu reino é eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração, implicando a eternidade. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Então Deus, ele exerce sim essa soberania eterna, né? Ele é soberano sobre todas as coisas, né? Isso significa que o reino de Deus já existe em seu aspecto de autoridade e soberania. Nada foge ao seu controle. Tudo está sujeito ao seu governo, ainda que nem todos os homens reconheçam nessa autoridade. Deus, ele exerce sim ali o seu poder, né? Deus, ele só não, no caso, nesse momento, né, de graça, que há esse momento de misericórdia, Deus, ele só não está ali meio que exigindo, ele deixa com que as pessoas tomem e escolham a sua decisão, né? Tenham o livre-arbítrio de escolher entre o caminho da vida e da morte, como ele mesmo diz, se eu não me engano, lá em Deuteronômio, né? Ele vai dizer que eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte, escolhe, pois, o da vida, né? E aí sucede ali o versículo. Então, Deus, ele dá, sim, o livre-arbítrio ao homem, né? De poder fazer suas decisões, né? Ele não obriga ninguém a seguir o reino, mas também, né, ele vai exercer, sim, a autoridade, né? Sobre aqueles que não quiserem. Ele deixa bem claro o que deve ser feito, mas as pessoas que escolhem qual caminho elas querem seguir, né? Tem que ter de fato um desejo ali da parte da pessoa de seguir. Também o Espírito Santo de Deus é quem convence, né? Ali do pecado, da justiça, né? E dentre outras várias coisas. Então, nada foge ao seu controle, tudo está sujeito ao seu governo, ainda que nem todos os homens reconheçam essa autoridade. Desde o princípio, Deus, né, também revelou aos homens a maneira como deveriam viver sob seu governo. Assim como todo reino possui leis, estatutos e decretos, Deus estabeleceu mandamentos para orientar seu povo. Deuteronômio 4, do 5 ao 6, diz o seguinte: Vedes aqui que vos tenho ensinado estatutos e juízos como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Então, a questão em si é que os mandamentos de Deus têm o intuito de apresentar que nós de fato somos diferentes e, claro, que
não para glorificar a nós mesmos, mas para a honra e a glória de Deus, né? Esse é o propósito de darmos, né, o bom testemunho, o bom exemplo diante das pessoas. E Salmo 119, versículo 142, a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. As leis de Deus não são meramente regras religiosas, elas expressam seu caráter, sua justiça e a forma correta de viver diante dele, né? Vale ressaltar que os mandamentos, né, não só os 10 mandamentos, mas as leis alimentícias, né, a lei do limpo e o imundo, né, o que pode, o que não pode comer. Algumas leis ali prescritas em Levíticos, claro que não é tudo, né, meus irmãos? As leis que consistiam em festas, em sacrifícios, essas não devem mais serem cumpridas, porque estas eram sombra das coisas vindouras. É isso que Paulo estava querendo dizer quando ele afirma que as festas, né, em si, essas coisas eram tudo sombra das coisas vindouras, coisas, né, que viriam, né, eram coisas que representavam, né, em si ali, fatos vindouros, fatos futuros, né, era isso que essas festas, esses sacrifícios, por exemplo, o dia do Yom Kippur, né, o sacrifício lá do cordeiro, né, se eu não me engano, né, o cordeiro representava Cristo e por isso que hoje não é mais preciso cumprir, né, porque Cristo já cumpriu essa sombra, né, apontava. É como, por exemplo, a gente tem aqui nós, né? Tem a gente, vem ali a luz do sol ou qualquer fonte de luz e reflete ali a nossa sombra no chão, ou seja lá em qualquer outra superfície que houver. Aquela sombra aponta, né, para a gente supor quem nós somos, mas não tem como a gente dizer pela sombra quem, por exemplo, uma pessoa é, né? É esse o intuito. É como se naquele período que foi dada aquelas leis, todo aquele comprimento estivesse lá na frente, somente tivesse uma sombra que dava a entender, dava a compreender o que ocorreria, né? Esse o entendimento. Mas agora, leis morais, leis que não implicam em sacrifícios, leis que não implicam em festas ou coisas vindouras, como por exemplo o sábado, os 10 mandamentos, né? As leis do limpo e do imundo, essas coisas, elas não têm esse mesmo entendimento, né? Não tem isso, né? Elas são necessárias sim de serem cumpridas hoje, né? Por exemplo, lá em Apocalipse mesmo cita aves imundas. Então, Pedro também ali ele explica a parábola, né? Lá, no caso, perdão, a visão que ele teve, né? Acerca dos lençóis. A gente vê lá em Atos 10 que não se trata de comer animal imundo, né? Mas se trata de uma visão que Deus deu ali, expressando a purificação dos gentios, que eles de fato estavam sendo aceitos sim para o reino, né? Então, são coisas que precisam ser discernidas e entendidas. Mas bem, esse não é o assunto, né? Vamos prosseguir aqui acerca do reino, mas só mais uma coisa vale ressaltar, que o reino de Deus, né, ele já é estabelecido agora, né? A gente vai abordar mais diretamente sobre o reino espiritual da graça. Todo reino, né, ele tem ali suas leis, né, e eles devem ser seguidas. No caso, a gente já vai abordar aqui, se eu não me engano, né? Todo reino, mas se caso não, né, a gente já tem que entender que todo reino tem suas regras e quem quiser fazer parte, né, desse reino, tem que seguir as regras, né? Tem isso. Você não é obrigado a participar do reino, mas se você quiser participar, você terá que seguir ali com as demais regras, né, estabelecidas, que a gente pode dizer que são os mandamentos. E também os mandamentos, eles produzem sim a justiça de Deus em nós, que são coisas que são vistas realmente, até mesmo diante daqueles que não são cristãos, como realmente algo que é bom, realmente justo, né? Os mandamentos de Deus nos levam a realmente praticar aquilo que é bom diante da sociedade. Então, por isso, ao longo da história bíblica, vemos homens e mulheres sendo chamados a se submeterem suas vidas ao governo divino. E além disso, vemos a obediência aos mandamentos como uma característica do povo de Deus. Apocalipse 14:12, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E Apocalipse 12:17, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. Então, a gente vê aqui que de fato a marca da igreja era a obediência aos mandamentos, né? Não só era, mas continua sendo a obediência aos mandamentos de Deus, aquilo que Deus ele já nos deixou prescrito lá em Êxodo 20 e outras passagens, né? Outros versículos ali
Algumas outras leis, claro que não é tudo, né? Algumas outras leis ali que ainda são, sim, vigentes dentro do Novo Testamento, né? Nesse caso, né, a gente não abordar aqui diretamente, é importante ressaltar que todo reino, né, tem suas regras. Cabe a nós, né, se quisermos seguir esse reino, seguir essas regras. Então, entretanto, as Escrituras também revelam, né, uma manifestação especial do reino que veio por meio de Jesus Cristo. Quando iniciou seu ministério, Jesus anunciou, Marcos 1, dos versículos 14 ao 15. Depois que João foi preso, Jesus foi chamado para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Cristo não apenas falou sobre o reino, ele manifestou sua presença por meio de sua obra, de seus ensinamentos e seu chamado ao arrependimento. Isso é o reino, né, que conhecemos como reino espiritual da graça. Então, Jesus inaugurou esse reinado espiritual, né, ele inaugurou esse reino espiritual da graça através dos seus ensinamentos, da sua obra, do chamado, né, ao arrependimento, tudo isso, ele deu início ali ao reino espiritual da graça, que é o quê? É o período em que nós temos ali a oportunidade de sermos salvos pela fé nele, né? E esse reino, a gente poderia dizer que ele já existia como uma sombra lá no Antigo Testamento, porque ainda assim as pessoas elas não eram salvas pelas suas obras, mas pela fé, elas tinham que crer na salvação que Deus traria, né? Por isso que é dito que Abraão, né, ele creu em Jesus Cristo. Por quê? Porque seu filho, quando ele foi subir, né, lá um monte, quando ele foi ali, quando Deus orientou, né, ele pediu para Abraão, né, ele sacrificar seu filho, aquilo representava o Cristo. E aí, isso foi a fé, né? Isso foi a fé. Naquele momento, quando ele viu aquela atitude ali, ele entendeu que se tratava da salvação que Deus traria, né? Se eu não me engano, é até explicado isso, né, ali. Eu não sei se Paulo explica, mas eu sei que também Jesus ele acaba citando esse ponto, é esse o entendimento. Então, esse reino espiritual da graça, ele já existia antes, mas não em sua forma consumada ainda, porque foi Cristo que deu a introdução, né? Realmente ali manifestou esse reino espiritual através ali da sua obra, dos seus ensinamentos. Foi a partir dele que houve realmente ali o iniciamento desse reino, apesar de ele já ter uma certa existência através da fé, né? Ali antes, né? Já era meio que uma sombra, né? Você já era de fato salvo e continua sendo, né? Pela fé, né? E através da graça do nosso Deus. Então, nunca mudou. A gente pode concluir isso, né? Porque realmente a salvação desde sempre foi pela fé, né? Foi pela fé, através da graça de Deus. Antes, né? A diferença era que as pessoas elas tinham que crer no Messias que viria. Hoje a gente tem que crer no Messias que já veio, né? Essa é a diferença. Bom, é importante também destacar que a gente não está enfatizando nenhum tipo de pré-existência aqui, né? Se os irmãos tiverem dúvida, recomendo mais uma vez que vejam a série Refutando o Dogma da Trindade e Pré-existência, para que os irmãos compreendam mais a respeito do tema, né? Recomendo que os irmãos acessem a descrição ou então o perfil do canal e cliquem no link, né, que vai levar diretamente para essa série, certamente será libertador. Mas bem, dando início ao reino espiritual da graça, né, que agora Deus realmente se manifestou de forma plena, a gente pode dizer, através de Cristo. Em certa ocasião, Jesus declarou, Lucas 17, 20 ao 21, em duas versões, primeiro na Almeida Corrigida Fiel, que diz assim, e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E na NVI, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível. Não se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Naquele momento, o futuro rei estava presente. A mensagem do reino estava sendo anunciada. Os homens estavam sendo chamados a abandonar o pecado e a se submeter à vontade de Deus. Isso não enfatiza que o reino de Deus não virá de forma visível,
mas a passagem enfatiza que o reino de Deus já permanece entre cada um de nós. Cabe a todos que desejam entrar nesse reino seguir as instruções, regras e princípios já apresentados. Então, quando Jesus aqui afirma que o reino de Deus não virá de forma visível, porque o reino de Deus ele já está aqui, ele já está presente. Por quê? Porque Deus ele já exerce domínio sobre aqueles que lhe pertencem e, querendo ou não, também sobre aqueles que não lhe pertencem. Deus ele é soberano sobre todas as coisas, ele já reina desde a eternidade. Por isso que a gente não pode dizer que o reino de Deus está ali, que o reino de Deus está lá. Não, o reino de Deus está dentro de nós, está dentre nós. Só que só faz parte do reino de Deus aqueles que querem seguir o reino de Deus, né? É essa a questão. Agora a gente pode confirmar que haverá sim um reinado literal? Vai haver um reinado literal, a Bíblia confirma isso. Jesus não está afirmando que não vai ter um reinado literal, mas ele está dizendo que o reino de Deus ele não vai vir, ele já está dentro de nós, né? Não me entendam mal, quando eu digo não vai vir não é porque ele não vai vir, mas é porque ele já veio, né? Ele não virá ainda, ele já veio, né? Agora realmente só terá a manifestação literal, a manifestação física desse reino mais futuramente. É esse o entendimento, né, que a gente pode extrair daqui, né, desse versículo. Né? Não compreendamos mal aqui, não entendamos mal o que Jesus aqui disse, né? Não vamos entender ali ou deturpar as Sagradas Escrituras, né? A gente sabe claramente que a Bíblia enfatiza ali um reinado realmente literal. O que Jesus está enfatizando aqui é que, na verdade, o reino de Deus ele já está dentro de nós, como a gente vê aqui, ó. Porque o reino de Deus está entre vocês. Ele falou isso para que as pessoas não fossem enganadas, né? Pois a gente sabe que surgiriam falsos profetas e pessoas que perverteriam a fé de muitos, e para que eles não fossem enganados, Jesus falou, olha, o reino de Deus já está dentro de vocês, por isso que ninguém pode afirmar que o reino de Deus ele está ali ou está lá, não, o reino de Deus já está dentro de vocês. Haverá manifestação literal, haverá manifestação física sim, mas ninguém pode afirmar que o reino de Deus está ali ou está acolá. Não, o reino de Deus já está dentro de nós, começa no âmbito espiritual. Mas claro que não estamos enfatizando, né, que a salvação seja por méritos ou obras, mas que devemos perseverar em obedecer e nos manter firmes, né, e nos mantermos firmes para permanecermos neste reino. É nesse contexto que compreendemos o período em que vivemos atualmente. Após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, o evangelho passou a ser anunciado a todas as nações, né, o reino espiritual. Olha que interessante, Lucas 24:47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Durante esse período, homens e mulheres são chamados ao arrependimento, à fé e à obediência. O reino é anunciado, seus princípios são ensinados e o convite para fazer parte dele continua sendo proclamado ao mundo. Contudo, a própria Bíblia mostra que a manifestação do reino não se encerra nesse aspecto espiritual presente. As Escrituras apontam para um período futuro em que Cristo exercerá plenamente a autoridade que recebeu do Pai. Vemos em Apocalipse 20, no versículo 4, mais ao final, coloquei isso aqui para indicar que foi somente retirado uma parte, não vai ser pertinente ao tema, mas diz aqui, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então a gente vê aqui um reinado da parte de nosso Senhor Jesus, né? Jesus ele vai reinar literalmente ali conosco, né? A palavra de Deus mesmo diz que nós seremos feitos, se não me engano, em Apocalipse 5, né? Vai dizer que aqueles que pertencem a Cristo foram feitos reis e sacerdotes e reinarão com ele durante 1000 anos, né? Além de Apocalipse 24 aqui que a gente viu, né? Apocalipse 20, versículo 4. Bom, esse período é frequentemente chamado de reino milenar, pois a própria Escritura menciona um reinado de 1000 anos associado ao governo de Cristo. Esse reinado está em harmonia com aquilo que Paulo escreveu, 1 Coríntios 15, versículos 25 ao 26, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Observe que o propósito desse reinado é a plena sujeição de todos os inimigos. Nada ficará fora da autoridade de Cristo, tudo será colocado em ordem segundo a vontade de Deus. Então, após a consumação desse propósito, ocorrerá aquilo que Paulo descreveu, 1 Coríntios 15, versículo 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado todo o reino a Deus
né, tiver entregado o reino a Deus, perdão, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Assim, as Escrituras nos apresentam o desenvolvimento progressivo da manifestação do reino. Primeiro vemos o reino eterno de Deus, que sempre existiu e cujas leis revelam sua vontade e caráter. Depois vemos a manifestação do reino, né, através da obra de Cristo e da pregação do Evangelho, período em que somos chamados ao arrependimento e à obediência. E por fim, encontramos a expectativa de um reinado futuro de Cristo, durante o qual todos os inimigos serão submetidos, e o propósito divino será plenamente realizado, onde Cristo entregará o reino ao Pai, e Deus será tudo em todos, conforme 1 Coríntios 5, 28. Então, é importante a gente entender isso corretamente para que a gente não se engane, né? Compreendendo essa progressão revelada, né, ali nas Escrituras, estamos preparados para examinar uma questão que naturalmente surge diante de tudo isso. Quando esse reino se manifestar de forma visível, onde ele será estabelecido, né? Então a gente viu aqui, primeiro, que a Bíblia nos ensina que haverá uma intervenção, né, ali no reinado, né, do pecado, né, o reinado, né, desse mundo, né, Satanás, o pai da mentira que engana, né, todo mundo, todas as nações, os reinos ímpios, né, haverá todo um domínio, uma restauração da humanidade. Nós vimos isso, a Bíblia nos ensina claramente, essa é a promessa de Deus, o seu reinado. Nós vimos sobre o reino de Deus, a manifestação dele, né, que no caso, primeiro a soberania eterna de Deus, depois o reino, né, ali, espiritual da graça, que era uma sombra através da fé antes de Cristo, mas depois que Cristo, né, trouxe seus ensinamentos, ele consumou, né, ali aquilo que ele deveria fazer em relação ao perdão dos pecados, né, sua obra redentora, trazer ensinamentos para que nós como cristãos vivamos, né, segundo o Evangelho. Ele deu início ali, através dele, o reino espiritual da graça, né, que é esse período do qual as pessoas são chamadas ao arrependimento para a salvação, né, mais diretamente nesse período após Cristo, né. Antes as pessoas eram sim chamadas ao arrependimento, mas com mais ênfase agora, após, né, o período em que Cristo ele se entregou e ressuscitou, né, e hoje se encontra nos céus. E por fim nós vemos aqui o reino literal, o reino que será manifestado de forma visível, né, no caso a gente nem diria de forma visível, né, mas realmente de forma literal, né, de forma realmente física, né, a gente pode dizer. Porque como Jesus diz, né, o reino de Deus já está dentre nós. Então, não seria a melhor expressão para isso. Mas nós queremos saber como, né, como ocorrerá, né, como se manifestará, né? Vamos dizer aqui de forma visível, somente de uma forma mais fácil de se entender, né? Não utilize aqui como visível a maneira mais correta de se dizer, né? Mas, para ficar mais fácil de compreender, vamos entender aqui como, né, a Bíblia nos apresenta onde se manifestará o reino de Deus de forma visível, né? No céu ou na terra. Então, adentrando no seguinte tópico, onde o reino de Deus se manifestará de forma visível, né? Ou seja, de forma física, de forma realmente, assim, com poder mesmo, né? No céu ou na terra, né? É importante a gente discernir isso. Bom, após examinarmos a natureza do reino de Deus, sua autoridade, sua manifestação presente, né, através do Evangelho e o futuro reinado de Cristo, chegamos a uma pergunta fundamental: onde esse reino se manifestará de forma visível e plena? Né? A gente pode pensar, né? Onde se manifestará esse reino de forma plena, física, realmente com poder, que realmente haverá esse reinado, né? Esse reinado, ele já existe de forma espiritual, né? Deus, ele de fato já reina sobre todos, né? Sabemos disso. Cristo também já reina sobre a igreja, né? É importante ressaltar isso, porque aqueles que pertencem a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo seguem as ordens, as orientações deixadas, por isso que o reino de Deus já está entre nós, mas nós sabemos que a Bíblia também nos apresenta um reino realmente físico e literal, não um reino realmente visível, né? A gente pode dizer.
Bom, onde ele se manifestará dessa forma? Ao buscarmos a resposta nas Escrituras, devemos tomar cuidado para não partir de conceitos já estabelecidos pela tradição. Precisamos permitir que a própria palavra de Deus apresente seu testemunho, né? Quando observamos as promessas feitas por Deus, desde o princípio, percebemos algo interessante. A esperança apresentada ao servo de Deus está constantemente ligada à terra. É isso que é mais interessante, né, meus irmãos? Nós vemos que a esperança apresentada na Bíblia está constantemente ligada ali à terra. No Salmo 37, encontramos repetidas declarações, em 3 versículos aqui. Salmos 37, 9. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Salmo 37, 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Salmos 37, 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Observe que o texto não afirma que os justos herdarão o céu. A promessa é que herdarão a terra e nela habitarão. Isso nos permite entender melhor aquilo que Jesus diz, né, acerca de Noé, né? Ele diz que os fim dos tempos, né, o fim dos dias, seria como os dias de Noé. E no fim, né, ali, se não me engano, ele vai afirmar que um será levado e outro será deixado. Lá no período de Noé, quem foi deixado e quem foi levado? O levado foram os ímpios, eles foram mortos, né? Eles morreram, serão julgados no julgamento do trono branco, e Noé foi o que foi deixado. Então, olha que interessante, isso nos permite entender melhor aquilo que Jesus também nos disse, né? Então, o levado não é o salvo, o levado é praticamente o mesmo que a gente fazer a comparação aqui que o que morreu, né? O que foi destruído. O que será levado é o que será destruído, mas o deixado é o que será poupado. Séculos depois desse salmo, Jesus afirma exatamente a mesma promessa. Mateus 5,5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. De onde Jesus tirou isso? Aqui, ó. Salmo 37, ó. 11. Mas os mansos herdarão a terra. Olha aí, né? Jesus está se baseando na palavra de Deus. Olha que interessante, né? Cristo ele não introduz uma esperança diferente daquela anunciada anteriormente. Pelo contrário, confirma a promessa já revelada, né, nas Escrituras. As promessas feitas a Abraão seguem a mesma direção. Romanos 4,13. Não foi mediante a lei que Abraão... aqui é uma afirmação, né? Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé, né? Então, por consequência, né, aqui a sua descendência, né? A gente sabe que o herdeiro do mundo aqui foi a descendência, né? Por isso que está até no singular. Paulo ele vai explicar isso também, né? Em alguma, não sei se eu não me engano, em Romanos mesmo, ele vai explicar essa questão do singular, que é um apontamento para o Senhor Jesus, né? Então, o herdeiro do mundo é Jesus e Abraão, né? Ali é a sua descendência, mas Abraão também teve, né? Ali realmente muitos filhos, tanto realmente por linhagem, mas também muitos filhos pela fé, né? Pois todo aquele que tem fé em Jesus Cristo é feito, né? Ali co-herdeiro, né? Ali das promessas com Abraão, né? Então ele é feito também filho de Abraão. E olha que interessante, né? A gente vê isso aqui essa explicação, né, feita aqui. Então a descendência aqui implica ao Senhor Jesus. Os irmãos podem ver depois. Paulo ele explica, né, a respeito disso, se eu não me engano. Né? Se caso estiver errado, peço desculpas, mas se eu não me engano, né, se eu não me engano, vi esse versículo, né, em que Paulo ele fala a respeito de que a descendência está no singular porque remete, né, ali ao nosso Senhor Jesus Cristo, né, o Messias. E bom, como entender então também a respeito do Evangelho de Mateus, que diz o reino dos céus? Bom, meus irmãos, ali é claro, existe uma clara diferença entre reino nos céus e reino dos céus, né? Então, para não ficar confuso, né? Então a gente tem uma clara diferença
entre reino nos céus, como os irmãos podem ver, e reino dos céus. O que é que significa reino nos céus? Reino nos céus significa um reino que será nos céus. Mas o que significa reino dos céus? É um reino que tem procedência celestial. Para a gente entender corretamente por que Mateus colocou dos céus, a gente tem que entender o propósito desse evangelho. Qual foi o objetivo? Esse evangelho foi escrito para demonstrar aos judeus que Jesus era o Messias. Então, esse evangelho, não que os gentios não possam ler, mas ele teve um propósito especial, um direcionamento para os judeus, né? Para os judeus ali realmente que fazem, né, parte ali da descendência judaica, né? Aqueles que verdadeiramente são judeus, né? Claro que também teve o objetivo para os gentios, sim, porque a gente extrai dali, né? Ali que a gente vai ter o Sermão do Monte, né? Vários outros ensinos importantes ali. Mas o Evangelho de Mateus teve esse propósito de provar para os judeus que Jesus era o Messias. E o que é que ocorria dentro do judaísmo? Normalmente, os judeus eles evitavam falar Deus. Por quê? Porque eles têm o medo, né, de acabarem transgredindo o segundo mandamento, se eu não me engano, que diz que não tomarás o nome do teu Deus em vão. Se eu não me engano, é o segundo ou é o terceiro. Né? É o segundo ou é o terceiro mandamento. E aí, para que não houvesse esse medo, né, essa dificuldade, Mateus ele utiliza a expressão reino dos céus, né? Não é reino nos céus, é diferença. Até mesmo porque, se eu não me engano, é lá, né, que Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso, e a oração do Pai Nosso diz: venha o teu reino, ou seja, que o reino de Deus venha até nós, e não que a gente vá até o reino, né? Não é nesse sentido que Jesus ele pede, né? No caso, ele orienta a como fazer uma oração. Não, vem o teu reino, né? Então o reino de Deus ele vai vir até nós, e não nós. Claro que tem que ter uma busca da nossa parte, mas a gente entende, né, que o contexto, né? Não vamos entender mal, não vamos acabar aqui deturpando as palavras, né? A gente sabe muito bem aqui o que está sendo implicado aqui, né? No caso, o reino literal, né? Venha o teu reino até nós. Então, há uma diferença. A gente pede, ali Jesus ensinou na oração do Pai Nosso para que o reino de Deus ele venha até nós, né? É essa oração, o ensinamento que ele dá ali, através da oração do Pai Nosso. Bom, o plano de Deus não aponta, né, para o abandono definitivo da criação, mas para a concretização de suas promessas nela. Isso se harmoniza com aquilo que os profetas anunciaram, Isaías 65:17, porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Muitos podem interpretar essa passagem como uma destruição absoluta da terra em que habitamos para a criação de outra completamente diferente, né, do reino de Deus, né? Muitos podem entender como a destruição plenamente desse mundo e Deus acabar ali meio que fazendo outro, né, como ele fez lá em Gênesis. Entretanto, devemos observar cuidadosamente a linguagem bíblica, né? A gente não pode entender isso aqui segundo o contexto atual da época. A gente tem que buscar entender o que era, né, falado ali naquele período a respeito de algo novo, né? Tem de fato literal de algo novo, mas também tem outro sentido que a gente vai ver aqui, que é o quê? A própria escritura, ela utiliza expressões semelhantes para descrever renovação. Então, o intuito desse eu crio novos céus e nova terra não é criar algo novo, implica renovação. Então, descreve uma renovação, restauração e transformação. Nós vemos, por exemplo, 2 Coríntios 5:17, que diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando alguém, né, nasce de novo, né, no sentido do batismo, né, a gente sabe, quando alguém nasce de novo, né, no sentido do batismo, né, de ser realmente uma nova criatura, ele não deixa, né, de existir para que outro ser completamente diferente seja criado em seu lugar. Trata-se de uma transformação e regeneração, né, no caso, renovação. Transformação, regeneração e renovação. Então não se trata realmente de a pessoa ela se trata de uma nova criatura, né, quando ela está em Cristo. Não, a pessoa ela não vai ser ali um novo ser, uma nova pessoa, né?
Na verdade, vai haver uma regeneração, uma restauração, uma transformação por parte daquela pessoa, que ela vai ser reconhecida como uma nova criatura. Inclusive, é por isso que as pessoas veem, né, aqueles que talvez antes seguiam uma vida pregressa e depois se convertem ao evangelho, veem a pessoa como um novo ser, né, uma nova pessoa. Mas isso não implica que a pessoa ela deixou de ser ela, mas que houve uma transformação e uma regeneração em seus conceitos, né, ali, em sua vida, né, ali, moral, né, em sua vida realmente secular, também espiritual, né, mudou ali os conceitos. Então, da mesma forma, quando a palavra fala de novos céus e na nova terra, o contexto aponta para uma ordem renovada, purificada e restaurada sob o governo de Deus. Jesus mesmo já falou a respeito da regeneração, e nós sabemos que não é o céu que precisa de regeneração. Mateus 19:28 diz: E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Esse entendimento aparece também em Atos 3:21, que diz: O qual convém que o céu, né, o contenha, até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então os profetas anunciavam isso. Quando eles anunciavam isso? Quando dizia: Eis que eu crio novos céus e nova terra. Implica a restauração. Nós sabemos que o céu onde Deus habita não precisa de restauração, não precisa de regeneração, né? O céu ali, o terceiro céu, como a Bíblia nos ensina, né? O céu em que Deus habita, né? Acima das águas, né? Ali das águas primordiais, nós sabemos claramente que se trata realmente de um lugar, né? Ali perfeito, né? Um lugar realmente absoluto. Realmente ali remete, né? À perfeição ali. É um lugar realmente cheio de glória, né? Então, o céu ele não precisa de restauração. O que é que tem sido afetado pelo pecado? É a terra. Então a terra receberá essa regeneração, essa restauração. Mateus 19:28, Jesus diz, né? Mais uma vez, e Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E também, né, esse entendimento aparece em Atos 3:21, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, que é o quê? A sua vinda, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Pedro, ele não fala da substituição de tudo, mas da restauração de todas as coisas anunciadas pelos profetas. O próprio livro de Apocalipse apresenta um detalhe frequentemente ignorado. Apocalipse 21, versos 2 ao 3. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Olha que interessante, né? Que de Deus descia do céu. A nova Jerusalém, né? Que realmente é gloriosa e também muito grande, né? É bem interessante esse entendimento da nova Jerusalém, né? Muito importante mesmo também entender sobre esse assunto, né? Ela é preparada, né, como uma esposa adornada para o seu marido. E ouviu uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Bom, a direção do movimento é significativa. A nova Jerusalém desce do céu, Deus passa a habitar com os homens. O texto não descreve os homens subindo para a vida eterna, para uma suposta, né, ali para viver eternamente no céu, né, para supostamente viver, né, ali eternamente no céu, mas Deus habitando com a humanidade. Isso está em perfeita harmonia com o propósito original revelado em Gênesis, quando Deus habitava com o homem antes da entrada do pecado, né? Nós sabemos que Adão ali, Deus, né, na virada do dia, ele comumente, né, nós vimos ali, né, por exemplo, lá em Gênesis, quando Abraão pecou, no caso, perdão, Adão pecou, a gente vê que Deus ele aparece ali, né, buscando a Abraão, no caso, perdão, mais uma vez, a Adão, né? Então, muito provavelmente ali
ao entardecer, né, ali dos dias, Deus ali, ele estava ali sempre em comunhão com o homem, né? Sempre ali conversando com o homem, né? E vale ressaltar que quando Deus estava buscando, né, não significa que Deus ali não sabia, né, o que Adão havia feito, né? Ele somente estava ali buscando, né, um meio, no caso, buscando fazer Adão confessar, né, seu erro, seu pecado, né? Mas nós sabemos que não foi assim, né? Ele acabou se escondendo, justificando e infelizmente colocando também a culpa em Deus, né? Mas bem, Deus ainda assim, como nós vemos lá, né, no proto-evangelho, lá de Gênesis, Deus, ele já fez o plano de salvação. Deus, como um Deus muito bom, né, um Deus muito bondoso, fez o plano de salvação, de redenção e entregou seu filho, né, para que hoje nós, pela fé, possamos ser salvos, né, através da graça. Então, isso está em perfeita harmonia com o propósito original revelado em Gênesis, quando Deus habitava com o homem antes da entrada do pecado, né? Deus, ele quer, né, habitar com o homem. A gente vê aqui em Apocalipse 21, né? O que faz a separação entre nós e Deus é o pecado, por isso que a gente não consegue mais contemplar a glória de Deus nesse corpo perecível, somente no corpo glorificado. A gente poderá contemplar a glória de Deus devido ao pecado, mas, né, certamente seremos regenerados, né? Seremos realmente restaurados e receberemos o corpo glorificado. Além disso, Apocalipse declara, Apocalipse 5:10, e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Olha aí, né, meus irmãos? Bem claro, né? Reinaremos sobre a terra. É bem claro isso, não tem interpretação, não tem, não, que isso aqui é uma interpretação e tem isso e aquilo, eu recebi essa direção. Não, não tem isso, tá literal, tá bem claro aqui. E se caso os irmãos quiserem entender mais profundamente a respeito do Apocalipse, recomendo que os irmãos vejam, né, a série, tanto no perfil do canal, né, está nos links do perfil do canal, mas também na descrição desse vídeo, que os irmãos vejam a série, né, está aí revelando o Apocalipse, um estudo do qual propõe, né, o entendimento, né, do Apocalipse. Recomendo que os irmãos vejam, certamente será libertador, os irmãos também compreenderão ali a respeito do Apocalipse, né, é bem interessante. Recomendo que os irmãos vejam, pois ajuda também bastante, né, nos entendimentos aqui dos estudos, né. A gente sabe que o Apocalipse às vezes se utiliza de uma linguagem simbólica, mas também de uma linguagem literal. Então a gente tem que saber discernir quando se aplica isso. Mas aqui se trata de uma linguagem literal, né? Não tem interpretação aqui. Reinaremos sobre a terra. Então tá bem claro. Então, mais uma vez, o texto é direto ao falar do local onde esse reinado ocorrerá. Entretanto, muitos argumentam que a morada eterna do salvo será no céu, baseando-se em algumas passagens específicas. Por isso é importante examiná-las, né, dentro de seus contextos. A gente também vai explicar outras com o decorrer, né, da nossa série. Né? Aqui é mais uma ênfase no onde será o reino de Deus, mas a gente também vai explicar versículos que são mais difíceis de se entender dentro desse contexto também. Um dos textos mais utilizados é João 14, do 2 ao 3, que diz: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar, né, lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muitas pessoas entendem que essa passagem é como uma promessa, né, de que os salvos viverão eternamente no céu, porém o texto não afirma isso. Jesus promete, né, preparar lugar para os seus. Se caso não houvesse, né, é bom destacar muito bem isso, se caso não houvesse, ele iria preparar lugar e promete voltar para recebê-los. A ênfase está na sua volta e na comunhão dos seus discípulos, na comunhão com os discípulos, né, e não em estabelecer uma morada no céu, né? Então, na casa de meu pai há muitas moradas, vai implicar, a gente também pode fazer a comparação com relação à Nova Jerusalém, mas também a gente pode falar a respeito da salvação, né? Jesus, de fato, ele preparou esse caminho para que pudéssemos, né, ser salvos, né? Por isso que, de fato, a gente também pode dizer que há muitas moradas, né? Porque, de fato,
qualquer pessoa que quiser, ela pode ser salva. Então, há oportunidade para todos, né, buscar ali a salvação, né? Todos têm essa possibilidade de buscar a salvação, né, meus irmãos? Então, quando Jesus aqui afirma que na casa de meu pai há muitas moradas, implica também essa questão da Nova Jerusalém, mas também da questão da salvação, né? Ele mesmo afirma, na casa de meu pai há muitas moradas, e se caso não fosse assim, né, aí ele teria dito que iria preparar um lugar, e quando ele fosse preparar, ele viria outra vez e levaria eles para ele mesmo, né, para onde quer que ele estiver, estejais vós também, né? E a gente sabe muito bem que a Bíblia nos apresenta que Jesus pisará no monte, no caso no Monte das Oliveiras, reinará sobre Israel. Se eu não me engano, a gente vai ver mais adiante, ali em outras passagens também. Não foi colocado aqui, mas em Atos capítulo 1 é dito que o apóstolo Pedro, né, se eu não me engano, ele pergunta se seria naquele tempo que Jesus restauraria o reino a Israel. Mas Jesus ele não exorta Pedro, né? Ele não diz, olha, o reino não será aqui na terra, será no céu. Ele não diz isso. Ele diz que não convém saber os tempos, né, ali que Deus ele determinou, né? Então, ele não repreende Pedro dizendo que não seria na terra, até porque, né, seria um bom momento para Jesus afirmar, não, Pedro, o reino na verdade será no céu. Mas ele não diz isso. O que realmente podemos concluir que sim, Jesus reinará sobre a terra, e em conformidade também com 1 Tessalonicenses, também, se eu não me engano, né? Vai nos dizer ali que, a respeito do arrebatamento, né? O arrebatamento se trata de um encontro com o Senhor nos ares. Não é nada secreto, Jesus virá com a volta visível. Quando ele voltar, né? Nós seremos arrebatados, né? E ali estaremos com ele, né? É essa a questão. Então, entre também conexão. Se os irmãos lerem, se não me engano, 1 Tessalonicenses 4 e João 14, os irmãos também entenderão melhor a respeito disso. Então, muitas pessoas entendem essa passagem como uma promessa de que os salvos viverão eternamente no céu, porém o texto não afirma isso. Jesus promete preparar, né, um lugar para os seus, se caso não houvesse, e promete voltar para recebê-los. A ênfase está em sua volta e na comunhão com seus discípulos, não em estabelecer uma morada eterna no céu. Outro texto frequentemente citado é Filipenses 3:20, que diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui é claro, né? Mas bem, Filipenses 3:20 também, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo não diz que viveremos eternamente nos céus, ele afirma que nossa cidadania está nos céus. Assim como o cidadão romano podia viver em outra região do Império Romano, sua cidadania pertencia a Roma, os cristãos pertencem ao reino de Deus e aguardam a vinda de seu rei. Você pode entender literal como é a Nova Jerusalém que vai descer do céu? Também pode entender. Não está errado, não é um entendimento equivocado. Mas agora você não pode dizer que a nossa morada é no céu e aí a gente vai para lá. Isso aí realmente já não tem base bíblica, né? Implica realmente o sentido mais realmente correto, se eu não me engano, da palavra grega aqui que consiste em cidadania, é realmente essa questão de cidadania mesmo, né? Ou seja, como a pessoa age, como é que ela é, né? Uma cidadã do reino, né? E a gente reflete essa cidadania quando a gente obedece a Deus, vive segundo os seus princípios, né? Suas ordens. É isso que reflete ali um cidadão do reino. Então, aqui não significa que a nossa cidade, né, a gente vai morar no céu. Não, isso não se aplica a isso, mas que na verdade a nossa cidadania é celestial, porque vem, né, ali do nosso Deus, né, vem de Deus, né? Primeiro que nós estamos refletindo ali o que Deus ele realmente quer para nossa vida, né? A cidadania vem a partir da obediência aos seus mandamentos, às suas ordens. Então, tudo isso implica de fato uma cidadania cristã, né? E cidade também você pode entender como algo literal, quando se trata da Nova Jerusalém, apesar, né, de a palavra grega aqui implicar mais a respeito mesmo de cidadania, né? Esses princípios ali de uma pessoa que, por exemplo, o brasileiro, né? O brasileiro, apesar de ele viver em outra cidade,
a sua cidadania continua sendo brasileira e ele pode exercer aquela cidadania brasileira, ou seja, viver a forma que ele vivia, né? A cidadania, né, que é muito comum. Claro que aqui eu não estou enfatizando que a gente deve viver sendo praticando, né, aquilo que comumente é chamado de jeitinho brasileiro, né? Isso realmente não é algo bom, não é algo agradável, é algo que realmente desagrada a Deus, né? A malícia, essas coisas todas, né? Que muitas das vezes a gente é levado, a gente não pode praticar isso, mas é bom a gente somente trazer como um exemplo do que se trata, né? Essa cidadania, né? É como se a pessoa, apesar de viver em determinado local, em determinada região, ela ainda assim pode exercer o método de vida dela naquela região. É isso que a gente entende, que é isso que a gente pode compreender aqui desse versículo. A cidadania implica mais realmente aos princípios de uma pessoa. E como a gente se trata de princípios cristãos, né, é a obediência aos mandamentos, seguir as ordens de Deus, refletir sua justiça, é isso que implica. Bem, observe inclusive que Paulo diz que esperamos o Salvador vir dos céus e não que nós iremos para lá definitivamente. Ele diz, esperamos ansiosamente, né, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, né, um Salvador. Esperamos o Salvador. Então, é esse o entendimento. E também é comum citar, né, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Contudo, possuir tesouros, né, ali, no caso aqui já é o comentário, né, possuir tesouros guardados no céu, não significa morar lá, né? A gente vê aqui que Jesus dá essa orientação de não acumular tesouros na terra, né? Ele fala ali das, das, no caso das, a gente pode dizer que desvantagens, né, disso, e fala das vantagens de ajuntar tesouros nos céus. Entretanto, possuir, né, tesouros guardados no céu não significa morar lá. O texto fala sobre onde está armazenada a nossa recompensa, não sobre o local definitivo da habitação dos salvos. Esse versículo implica que não devemos tão somente ajuntar tesouros terrenos, mas que a nossa vida deve ser pautada por obras e frutos espirituais que glorificam a Deus. Então, quando Jesus diz, não ajunteis tesouros da terra, não significa que eu não posso ter ali dinheiro, não significa que eu possa ali ter uma casa, juntar realmente tesouros terrenos, não significa isso. Mas que a nossa vida não deve ser principalmente isso, até porque ele mesmo exortou a respeito, né, da questão da gente não poder servir a dois senhores, né, não poder servir a Deus e ao dinheiro. Não é que a gente não pode juntar essas coisas, mas que a nossa vida, o nosso objetivo principal não deve ser isso. Mas que, na verdade, a nossa vida deve se pautar em realmente boas obras, frutos espirituais que glorificam ao Pai. É esse o entendimento. Porque, por exemplo, a gente tem aqui por exemplo, um computador ou um carro, tudo isso é perecível. Querendo ou não, por exemplo, um computador, eu posso estar com um computador aqui hoje, amanhã ele pode parar de funcionar. Então é algo perecível, perece facilmente. Mas atitudes eternas, realmente assim, boas obras, claro que a salvação não é pelas obras, é pela fé, né? Através da graça, mas as boas obras, elas de fato trazem ali consequências eternas. Em que sentido? Se você ajuda alguém, né, você vai estar ali cumprindo com também uma orientação que é dada, nós também devemos ajudar, né, as pessoas. Isso é um ato de amor, então você vai estar cumprindo também com um dos frutos cristãos, né? E isso implica em algo eterno. Deus se agrada disso e certamente isso faz com que ajuntemos tesouros nos céus, de forma que até mesmo quando Cristo vier, a gente possa até mesmo receber uma recompensa maior, né? A gente vê a comparação da parábola se eu não me engano, ou é dos talentos ou são das minas, né? Em que aqueles que duplicaram, né, suas minas, se eu não me engano é das minas, né? Eles recebem autoridade sobre as cidades. Então pode ser que aqueles que exercem realmente e têm muitos tesouros nos céus, ou seja, praticam muitas boas obras, buscam glorificar a Deus. Claro que eles não baseiam a sua fé e salvação nisso, mas creem realmente de forma verdadeira. Essa pessoa
a tendência é ela realmente receber ali um prêmio maior no reino, né? A gente viu, por exemplo, ali que, né, vai ter a parábola, né? Eu só não lembro qual é. Mas vai dizer uma, né? Em que o Senhor, quando ele retorna, né? Ele fala, bom servo, fostes fiel no pouco, te porei sobre o muito. Aí ele dá ali um domínio sobre, por exemplo, 10 cidades, né? Tem uma parábola que é nesse contexto que vai explicar a respeito disso. Bom, quando reunimos, né, ali as evidências bíblicas, né, percebemos que as promessas dos profetas, os ensinamentos de Jesus, a pregação apostólica e as visões proféticas, né, caminham em uma mesma direção. O reino de Deus é celestial em sua origem, pois procede de Deus. Entretanto, sua manifestação visível, seu governo, suas promessas e sua herança são constantemente associados à terra restaurada sob a autoridade do Messias. Assim, longe de apresentar a fuga definitiva da humanidade para outro lugar, as Escrituras apontam para o cumprimento do propósito divino iniciado, né, desde a criação. Deus habitando com o seu povo, todas as coisas restauradas e sua vontade sendo plenamente realizada, né? Então esse é o cumprimento do propósito divino, né? Deus ele quer restaurar a terra, reinar, né? Estabelecer um reino realmente assim, teocrático, né? Que a gente chama, né? Em que Deus é quem reina, Deus é quem exerce o poder. E realmente ter um reino de justiça, de paz, né? Só Deus ele traz realmente a verdadeira justiça e a verdadeira paz. Então, o propósito de Deus é restaurar a criação, né? Não destruí-la. É isso que as Sagradas Escrituras nos ensinam. Claro que o estudo de hoje foi mais breve, né? Senão a gente realmente demoraria muito, mas eu espero que os irmãos tenham entendido acerca desse tema, né? Como a gente tem abordado sobre essas questões, se existe morada no céu, inferno eterno, acaba que também em outros temas a gente tem explicado, né, ali alguns outros versículos, como também nós prosseguiremos explicando mais adiante a respeito de Enoque, de Elias, né? A gente vai explicar também a respeito do ladrão da cruz, são temas muito utilizados para tentar provar uma morada no céu, mas nós veremos que não se trata disso, né? Se trata de realmente interpretações humanas, né, acerca desses versículos. Pois bem, ao concluirmos esse estudo, percebemos que a questão não deve ser respondida com base em tradições, opiniões ou interpretações isoladas, mas pelo testemunho harmonioso das Escrituras. Desde as promessas feitas aos patriarcas, passando pelos salmos e profetas, chegando aos ensinamentos de Jesus e às revelações apostólicas, encontramos uma esperança consistente. Deus restaurará todas as coisas, né, e estabelecerá seu governo perfeito, conforme o propósito anunciado desde o princípio. Vimos que o reino pertence a Deus, foi confiado a Cristo para subjugar todos os inimigos, e ao final será entregue ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Também observamos que as promessas feitas aos justos estão associadas à herança da terra, à restauração da criação e à habitação de Deus com o seu povo. Portanto, sejamos como os bereanos, examinando cuidadosamente as Escrituras e permitindo que elas moldem nosso entendimento. Que a nossa esperança esteja firmada, né, não em conceitos humanos, mas nas promessas de Deus, né, nas promessas que Deus revelou em sua palavra. Ou seja, não basear nossa fé em conceitos e crenças, né, humanas, mas se basear, né, na palavra de Deus. Né? Nunca se basear em conceitos humanos, em doutrinas humanas, mas naquilo que Deus nos trouxe através da sua palavra. Então, meus irmãos, espero que todos tenham entendido, que todos tenham compreendido, tenham sido edificados, tenham entendido acerca desse tema, né? É bem importante a gente entender isso para que a gente compreenda melhor. Desde já convido a todos mais uma vez a deixar o like, né, o comentário, compartilhar esse estudo em suas redes sociais. Tudo isso estará colaborando grandemente com a divulgação dessa pregação. E logo, meus irmãos, mais almas tendem a ser alcançadas por meio da pregação, né, por meio desse estudo. E os irmãos divulgando, né, auxiliando dessa forma, estarão colaborando diretamente também com a propagação do reino, né? Pois são os irmãos que podem, né, também acabar aumentando a propagação, né? O algoritmo do YouTube acaba entendendo que o vídeo está sendo bem avaliado e aí passa a ser recomendado para mais pessoas e logo mais pessoas podem ser alcançadas por esse estudo, né? Por esse entendimento.
Então, meus irmãos, agradeço a todos que vieram aqui vir, né, assistir esse estudo. Desde já convido a todos, né, a verem os demais estudos que a gente tem feito, né, ali a respeito dessa série, né? Existe Morada no Céu e Inferno Eterno. Recomendo que os irmãos vejam fortemente os outros estudos para que a gente não caia, né, em heresias como essas, né? Morada no Céu ou então Inferno Eterno, que não são doutrinas de base bíblica, mas doutrinas de base helenística e grega, né? Não tem base nas Sagradas Escrituras, né? Então, recomendo que os irmãos vejam os demais estudos para que os irmãos compreendam melhor. Também que os irmãos vejam as outras séries, né? Colocadas na descrição, também na descrição do perfil do canal. Revelando Apocalipse, Luz da Escuridão, né? E as demais séries também aqui do canal, né? Que foram colocadas, né, ali na aba playlists, né? Alguns estudos aqui, como Revelando Apocalipse e A Luz da Escuridão, estão no perfil do canal, na parte da descrição, lá nos links, e também aqui na descrição desse vídeo. Mas também, né, há ali as playlists do próprio canal, né, que só entrar no canal, acessar a aba playlist que terá ali todos os estudos. Vale ressaltar que todos os estudos aqui são feitos gratuitamente, pois de graça nós recebemos e de graça nós vamos dar. Também convido a todos a fazerem o discipulado no site da Igreja de Deus. Venham estudar conosco, né, conheçam a sã doutrina. Vejam também os pontos de fé, estudo gratuito da sã doutrina. Conheçam a Igreja de Deus, certamente todos serão bem-vindos. Então, desde já vos despeço, com a paz seja convosco. Desejo a todos uma excelente noite de sono, uma ótima semana. E até a próxima, meus irmãos, se assim Deus nos permitir.